Pelo que eu vi, o almoço foi bom, porque mais da metade não voltou ainda. Então, boa tarde a todos. Obrigado ao Sinasef pelo convite. Meu nome é Valério Arcari, eu fui durante muitas décadas professor no Instituto Federal de São Paulo. Sou professor titular. Nesse momento, num momento mágico que chama-se aposentadoria. Uma conquista histórica, muito ameaçada. E o Sinasef é o meu sindicato. Mas, além disso, eu fundamentalmente atuo há 45 anos na esquerda brasileira e escrevo livros, tento ajudar na formação do ativismo da esquerda brasileira. Bom, basicamente, primeiro, antes de entrar propriamente na análise da conjuntura, quero fazer um alerta que nós podemos chamar que é de tipo teórico, metodológico, vai ser muito breve, mas é muito importante compreender que o discurso político, ele está sempre associado, ele é indivisível de uma referência teórica. E o discurso da escola sem partido, ele remete a uma das ideologias mais poderosas do pensamento liberal burguês, que é o positivismo. Basicamente, o que o positivismo defende, como vocês sabem, é a ideia de que é possível, para a interpretação da vida social e para o funcionamento das organizações sociais, as escolas, por exemplo, mas não somente as escolas, é possível aplicar os métodos, as leis, os critérios das ciências da natureza e, portanto, é possível um ensino, uma educação, uma cultura e uma arte que sejam puramente científicas. Esse discurso ele surge com o positivismo em meados do século XIX e ele se afirma como positivo, ou seja, como crítica positiva da sociedade contra a crítica negativa, porque ele é contemporâneo do surgimento do socialismo como uma corrente intelectual que começava a penetrar e a ter alguma influência nos primeiros círculos de auto-organização dos trabalhadores urbanos assalariados da classe operária. Ou seja, o marxismo e o positivismo são contemporâneos. Comte é contemporâneo de Marx. E ele batiza a sua corrente teórica programática como positivismo, respondendo ao socialismo, que seria a crítica negativa do capitalismo. Então, fundamentalmente, o que o positivismo afirma é que o capitalismo é o fim da história, digamos, é o limite máximo que está ao alcance da humanidade e que, fundamentalmente, a república burguesa, ela deve associar-se à ciência para criar uma sociedade de abundância. E as forças que impulsionam a criação da abundância são, fundamentalmente, o espírito, entre aspas, animal, o espírito empreendedor dos capitalistas, o papel da acumulação capitalista, ou seja, do dinheiro para acelerar o crescimento econômico, e a ciência e a tecnologia. Por isso, a escola sem partido é herdeira de uma tradição muito forte no Brasil. O Brasil é o único país do mundo que colocou na sua bandeira o slogan do positivismo. O slogan, o programa do positivismo é ordem, progresso e amor aos outros. Amor ao próximo. A corrente que derruba a monarquia, ela, em 89, escolhe como símbolo da República Brasileira, substituindo o que era a bandeira da monarquia, o slogan ordem e progresso, sacrifica o amor aos outros, porque era o seu programa.
Não é um fenômeno brasileiro. Foi muito forte no México com a ditadura de Porfírio Dias, que ficou no poder durante mais de 4 décadas. Também era uma corrente positivista. Ela era uma corrente muito poderosa dentro das Forças Armadas. O que nós temos é uma ofensiva reacionária, com o discurso da escola sem partido, porque o terreno da educação se transformou num terreno de disputa ideológica. E na disputa ideológica, depois da queda da ditadura, o pensamento mais conservador e mais reacionário ficou na defensiva. E neste momento estão numa contraofensiva. E nós estamos na defensiva. É preciso dizer que não é só o positivismo que teve uma relação mistificadora com a ciência. Não há ciência neutra, nenhuma ciência neutra. E as ciências sociais, todas elas, evidentemente, estão atravessadas pela pressão das diferentes visões ideológicas do mundo. Não há um conhecimento que se possa colocar acima do conflito social. Mas é preciso dizer que na esquerda também surgiu uma deformação ideológica. No século XX, o stalinismo também construiu uma visão ideológica do tema do conhecimento. E o stalinismo transformou toda a ciência em ideologia, ao ponto que, no seu auge, o stalinismo defendia que toda a ciência tinha que ter um conteúdo de classe e passou a defender uma física proletária, uma biologia proletária, que é exatamente o simétrico do discurso positivista da ciência sem partido. É a ciência com partido, e agora ideologizada. Eu creio que é importante nós sabermos que o melhor da tradição socialista se opõe a estas duas visões. Nós somos contra a ciência sem partido, contra a ciência com partido. O campo do conhecimento é um campo que tem relativa autonomia, mas em particular no terreno das ciências sociais, da história, da economia, todo conhecimento científico ele está sob a pressão dos interesses em conflito na sociedade, antagonicamente em conflito. Mas isso não significa que vale tudo na produção do conhecimento. É necessário respeitar as fronteiras do rigor da produção do conhecimento. E, portanto, nós temos que aprender a nos proteger de nós mesmos quando produzimos conhecimento e quando, como vamos fazer hoje, um exercício de análise de conjuntura. Nós não podemos usar óculos míopes, que não nos ajudam a olhar a realidade, porque estamos com a mente enviesada pelas nossas preferências ideológicas. É necessário muito rigor para entender o mundo. Existem, isto posto, que é, digamos, uma abertura, existem vários discursos hoje em disputa na sociedade brasileira. O discurso ideológico que unifica a classe dominante, vocês já conhecem, ele basicamente se estrutura em torno da ideia de que de 88 a 2018, nesses 30 anos, que são os 30 anos mais longos de um regime democrático eleitoral no Brasil, se construiu um Estado grande demais. O objetivo de Estado grande demais, que gasta demais, que é ineficiente, que é muito pesado, que é muito caro e ainda por cima é corrupto, foi garantir a estabilidade do regime democrático. A percepção da classe dominante nos anos 80, diante da onda avassaladora de manifestações populares, juvenis, femininas, proletárias, que massificaram os sindicatos entre 78 e 88, a percepção era que um regime democrático só teria estabilidade se fossem feitas algumas reformas. Se fosse construído, ainda que com desconto, um Estado, entre aspas, de bem-estar social. Ou seja, era necessário criar uma rede de proteção social através da Previdência Social, era necessário universalizar o acesso à educação e era necessário universalizar o acesso à saúde. E com este tripé, o SUS, a universalização do acesso à educação básica,
e a construção do modelo da Previdência Social e com uma regra transitória para o mundo rural, que é uma cláusula transitória, seria possível dar estabilidade a um regime democrático num país tão desigual, tão pobre, tão injusto como é o Brasil. Havia dúvidas na classe dominante sobre a possibilidade de manter o regime eleitoral, entende? Até então, lembre, a experiência eleitoral no Brasil tinha sido muito pequena. As eleições eram sistematicamente fraudadas. E recordem-se que, em 1988, os analfabetos, que foram uma parte muito considerável da população brasileira, não tinha direito ao voto. Portanto, o voto universal, a rigor na sociedade brasileira, é uma experiência dos últimos 30 anos. Não existiu voto universal antes de 88 no Brasil. Existiam eleições, mas não voto universal. Então o discurso, a narrativa dominante é que o Estado ficou caro demais e que diante disso a economia entrou em estagnação, porque o Estado não pode mais sequer oferecer garantias para o endividamento do próprio Estado, para que ele seja um ator econômico. Porque a proporção dívida-PIB já superou os 70% e é de longe a mais elevada entre todos os países que estão na periferia, num estágio de desenvolvimento econômico e social semelhante ao do Brasil. Esta é a narrativa da classe dominante. Para isso, o que fazer? Para tirar o Brasil do atoleiro, da estagnação, do desemprego, é necessário atrair capitais. É preciso que a classe dominante brasileira esteja disposta a investir e é preciso atrair capitais estrangeiros. E perceberam, a partir da eleição do Trump, que há uma oportunidade. Há uma enorme massa de capitais disponíveis no mundo, que se orientou desde 1995 em massa para o Oriente, em particular para a China, e com o conflito de Washington com Beijing, é possível que uma parte dessa massa de capitais seja redirecionada para o Brasil. Mas para isso, para que haja investimento, são necessárias ajustes muito severos. Uma mudança profunda de rumo. Basicamente, o que eles pretendem é desmontar o que foi conquistado nos anos 80. E é disso que se trata. É a destruição da Previdência Social que está acontecendo. É a redução da expansão, ou inclusive um retrocesso no que é o alcance da educação pública, em particular as duas redes mais caras, que são a rede das universidades federais e a rede dos institutos federais, e um impulso muito grande à privatização da educação e da saúde, de tal maneira que cada classe vai poder ter acesso à previdência, à saúde, à educação e, finalmente, até em outros serviços que ela puder pagar. Esse é um discurso muito forte. Esse discurso foi vitorioso. Esse discurso foi construído, ele tinha uma base social. Essa base social são as classes médias brasileiras. Uma parte da esquerda tem uma percepção muito equivocada do que é a classe média brasileira. A classe média brasileira não permite paralelos com a classe média argentina. A classe média brasileira não permite paralelo com a classe média europeia. Ser classe média no Brasil é ter um padrão de vida que está muito acima do padrão médio de vida do trabalho manual ou do semi-proletariado. Todo mundo que pertence às camadas médias é opressor e é oprimido ao mesmo tempo. Sociedades menos desiguais, mais niveladas, é normal que até as próprias famílias haja oscilações entre os que ascendem aos setores médios e aqueles que permanecem na classe trabalhadora. No Brasil não é assim. A estratificação e a desigualdade social é brutal. Isto foi uma das razões históricas que ofereceu sustentação à ditadura militar durante 20 anos no Brasil. E essa é uma das explicações pelas quais no Uruguai ela não foi tão longa. Porque tinha base social. A narrativa contra a corrupção, que criminaliza primeiro a direção do PT, mas vai ser usada para criminalizar toda a esquerda. Sinazete que põe as barbas de molho sobre suas finanças, porque a Lava Jato vai ter extensão para os sindicatos. Não vão ser presos sindicalistas para serem transformados em mártires. Não vai ser preso líderes do MTST para serem transformados em mártires. Eles não vão prender o João Pedro Stede
ou João Paulo Rodrigues dizendo: vocês invadem terras e são terroristas comunistas que querem igualitarismo. Se os pobres quiserem terra, que trabalhem e juntem dinheiro. Parem de comer tanto. Eles não vão dizer isso. Eles vão dizer que o Sinasef, as contas do Sinasef não estão em ordem. Eles vão dizer que as finanças do Sinasef alimentam os privilégios dos sindicalistas. Que os sindicalistas são uma casta burocrática e corrupta, que não consegue comprovar quanto é que pagou pelo aluguel dessa sala, quanto é que pagou de diária para vocês comerem o almoço e o jantar, quanto é que pagou para vocês virem do aeroporto aqui para o hotel. Eles vão acusar o MTST de ser financiado pela CUT, pelo Andes. É uma operação ideológica, pessoal. Lamento decepcioná-los. Não há justiça no mundo. Não há nenhuma justiça do mundo. É uma operação ideológica. Pague tudo. Eles vão dizer: o Lobão é bandido. Olhem para a cara dele. Vão pegar uma fotografia dele irracível com o microfone, pulando na frente do Instituto Federal da Paraíba, dizer: é perigosíssimo. Está perto da Venezuela. Ninguém sabe o que vai acontecer. Isso é um discurso. Este discurso, infelizmente, venceu as eleições. Por que esse discurso vence as eleições? Aí, quero desenvolver uma ideia complexa em poucos minutos. Há uma teoria na esquerda que aparece como sendo marxismo revolucionário e não é marxismo, é uma caricatura. A teoria diz a seguinte: nós chegamos nessa situação, a culpa é do PT. É uma teoria simples. É uma teoria fácil. Por quê? Porque, evidentemente, o PT cometeu muitos erros. Mas ela é falsa. Mas ela funciona e opera porque tem um grão de verdade. E toda ideologia, para ser operativa, tem que ter um grão de verdade. O que aconteceu essencialmente no Brasil? Nós tivemos 12 anos do governo do PT que foram governos de colaboração de classe. Ninguém desconhece isso. Lula foi eleito em 2002 quando fez o discurso Lulinha, paz e amor. Porque se o Lula fizesse o discurso de 89, tinha perdido as eleições. Porque em 2002 não havia situação revolucionária no Brasil. Foi um governo de colaboração de classe. Fez reformas. Fez poucas reformas. Se tivesse feito mais reformas, ia ter mais ou menos reação burguesa. Isso é um contrafactual que todos nós temos que ser conscientes. Então, eu peço um desafio a vocês. Pensem, cada um de vocês. O PT decide, depois das eleições, acabar com o monopólio de 5 famílias sobre os meios de comunicação. E decide que vai ter pluralidade de meios de comunicação e vai ter uma enorme TV pública, com um alcance imenso, e recruta os melhores talentos que trabalham para a Globo para produzir para a TV pública. A burguesia vai aceitar isso sem mobilizar nas ruas? Não vai chamar a classe média para as ruas dizendo: liberdade de imprensa, os esquerdistas querem fazer lavagem cerebral, socializante da cabeça dos inocentes do povo brasileiro. E como eles são pobres, numa sociedade muito injusta, o povo vai apoiá-los. Se o PT tivesse realmente mexido nas reformas nas Forças Armadas, vamos imaginar, um tema central para nós agora, Bolsonaro e os militares. No Brasil não houve ruptura democrática, não houve revolução democrática, ou ela foi muito incompleta. Nenhum general foi para o banco dos réus ser julgado pelos crimes da ditadura. Imaginemos que o governo do PT tivesse feito isso. A burguesia não ia reagir. A burguesia não ia chamar as camadas médias às ruas. A lei mais geral da experiência da transformação social é aquela que diz que aqueles que querem mudar a sociedade, transformar o mundo, mas o fazem pela metade, estão cavando a sua própria sepultura. Não se transforma a sociedade pela metade. Porque a classe dominante brasileira não está disposta a este pacto. A classe dominante brasileira, diante de um governo que fez tão poucas reformas, e tão efêmeras, mas para as quais todos nós damos grande valor, não é verdade? Muitos de vocês estão aqui porque houve expansão dos institutos federais, não é verdade? É pequena, mas ninguém tinha feito antes. O Bolsa Família é pequeno, mas ninguém tinha feito antes. Mas a classe dominante acha que foi grande demais.
E diante das pequenas reformas do PT, ela não hesitou em construir uma monstruosidade que é a Operação Lava Jato, para transformar a direção do PT em criminosos comuns. Operação que não está concluída ainda, que vai continuar. E para ser legítima, evidentemente, ela tinha que ter como alvo prioritário o PT, mas não podia atingir somente o PT. Isso confundiu uma parte grande da esquerda. Porque uma parte do MDB foi atingida, uma parte do PP foi atingida. Outros partidos foram atingidos, mais levemente o PSDB, mas também foi atingido. Então parece que é uma limpeza democrática, o regime vai ficar mais íntegro. Mais íntegro, por isso Onyx Lorenzoni. O nome é incrível, vou ter que demorar um tempo para me acostumar a pronunciá-lo. Foi nomeado o primeiro-ministro, é o chefe da Casa Civil. Esta operação é uma operação ideológica. Evidentemente o PT também cometeu, os líderes do PT cometeram crimes políticos. Uma operação para transformar o Lula de preso político em preso comum é uma operação ideológica. E é a mesma que vai ser feita contra o MTST e o MST pelo governo Bolsonaro. Então, para concluir, deixa eu falar que a casa agora está um pouquinho mais cheia, me dá um minuto de tolerância. O que aconteceu no Brasil foi uma derrota eleitoral grave. São 8 eleições. Nós estamos há quase 30 anos de 89, quando ocorreu a primeira eleição presidencial. E temos uma liderança neofascista. Isso não quer dizer que há um governo fascista no poder, evidentemente. Porque é o neofascismo que chegou ao poder por eleições, não através de golpe. Mas isso não faz ele menos perigoso, por ter chegado através de eleições. É o inimigo mais poderoso que alguma vez os sindicatos brasileiros tiveram que enfrentar. Nunca os sindicatos no Brasil tiveram que enfrentar um inimigo tão poderoso. E diante disso, nós vamos mudar de política. Nova situação, nova tática. Quem insistir com a velha tática não entendeu a mudança da situação. Nova situação, nova tática. Qual é o centro da tática? O centro da tática é uma primeira linha de defesa que todos os sindicatos, todas as centrais sindicais, todos os partidos de esquerda, em torno das reivindicações econômicas e sociais da classe trabalhadora. Isso significa unir, sim, numa frente única, da força sindical à CSP com lutas, passando pela CUT, passando pela CTB. Frente única. Não toquem nos nossos direitos. Uma frente única defensiva. Porque há muito pouca confiança nesse momento nos trabalhadores de sair à luta. E a reforma da Previdência, lembra-se, é uma batalha que nós já tivemos que enfrentar em 2017. Segundo, é preciso uma segunda linha de defesa, que é a unidade da ação. A unidade da ação envolve organizações que não pertencem ao mundo proletário, não pertencem ao mundo do trabalho. Significa a Associação Nacional de Juízes pela Democracia, significa a Família Frias, significa a CNBB de conjunto, significa dissidências burguesas, líderes da Fiesp, que estejam dispostos a defender as liberdades democráticas. Mas, evidentemente, saibamos que a luta contra o regime e o governo autoritário que vai tomar o poder em janeiro em Brasília, como foi a luta contra a ditadura militar, tem aliados, mas o seu protagonismo fundamental é a classe trabalhadora. Esse é o núcleo duro da resistência. E o Sinasef, evidentemente, tem um lugar de destaque na construção dessa frente única. Se tivermos, ao mesmo tempo, coragem e lucidez, tudo passa. Coragem e lucidez. Pode ser na ordem inversa também. Obrigado. Pela ordem aqui do sorteio, o companheiro Paulo. Boa tarde. Boa tarde, companheirada. Boa tarde aqui aos companheiros da mesa, as companheiras especiais que estão aqui. Sou Paulo Reis, estou na direção nacional do Sinasef, pela chapa Mi Avançando na Luta Classista,
na perspectiva aqui de contribuir aqui humildemente no debate, fazer uma intervenção aqui para tentar dar algumas opiniões sobre a realidade brasileira e alguns outros elementos que são importantes para nós, que nós vamos precisar aprimorar. A primeira questão que eu queria colocar é que nós estamos numa fase de muita complexidade da própria luta de classes no Brasil, que vai nos exigir muito, né? Parte da luta que nós temos que desenvolver, segundo Engels, é a luta teórica ideológica. Então, é uma batalha que nós vamos ter que travar cotidianamente. Os sindicatos que não fizerem esse tipo de luta, com formação e tudo mais, vão perder o bonde da história. Então, essa é uma tarefa nossa, cada vez, tanto estudar os teóricos, os clássicos anteriores, mas também como aprender com as lições da própria realidade, né? Para começar, queria tocar em alguns elementos aqui. Primeiro, próprio da conjuntura internacional. Na minha opinião, segue uma crise internacional do ponto de vista econômico. Isso, inclusive, vai justificar uma política, em certa medida, protecionista que o Trump desenvolve com alguns países, em especial com a China, que tem relação direta, inclusive com taxa de desemprego, com a indústria no Brasil. E isso tem consequências para a necessidade que a burguesia hoje tem de implementar a reforma trabalhista e uma série de ataques de conjunto à classe trabalhadora. Então, isso para nós tem um pano de fundo. Os elementos políticos que nós vivemos, a crise social que nós vivemos, tem um pano de fundo que é uma crise internacional do ponto de vista econômico, que não se fecha. Então, acho que a partir desse prisma é que nós vamos começando a analisar isso, para que a gente fazer algumas perguntas para nós, que a gente tem que se perguntar. As eleições no terreno da democracia burguesa, antes de falar das eleições propriamente, eu queria falar uma máxima de Trotsky, salvo engano, acho que é a página 61 da Revolução e Contra-Revolução na Alemanha. Ele diz o seguinte, que tanto a democracia burguesa quanto o fascismo são terrenos de dominação da burguesia. Para dizer o seguinte, vencesse Haddad ou Bolsonaro, seguiria tendo uma dominação burguesa no Brasil. E a partir disso eu quero colocar alguns elementos aqui para nós, para refletir outras questões aí que precisam ser colocadas. As eleições, essas eleições no Brasil, assim como as eleições próprias nos Estados Unidos, sem comparar, sem fazer paralelo, mas nos Estados Unidos nós temos uma coisa interessante. Trump é eleito e acontece o que logo dias depois da posse dele? Talvez os maiores atos da história dos Estados Unidos. Milhões de pessoas vão às ruas. Então, as eleições expressam de maneira distorcida fenômenos que acontecem por baixo na realidade. Por exemplo, parte da explicação da eleição do Bolsonaro, que muitos companheiros não fazem, que é importante aqui dizer, é um voto castigo no PT. Porque se a gente sair daqui dizendo que todo companheiro que votou no Bolsonaro é fascista, ou ele é o fascista, ou algo do tipo, significa que nós temos vários companheiros que militaram conosco, ombro a ombro, fazendo várias greves, que usaram dos instrumentos que nós temos da classe trabalhadora, sendo caracterizado como tal. E nós vamos precisar fazer com que esse companheiro, na minha opinião, equivocadamente, que nós temos o programa do Bolsonaro justamente, basicamente, contra tudo que nós lutamos, né? Ou seja, não tem um acordo nenhum com ele. Ou seja, ele faz uma série de atrocidades, vai promover uma série de atrocidades. No terreno das eleições, há sempre uma tentativa de, através dela, ter uma falsa renovação e tentar estabilizar o regime ou tentar estabilizar a economia. Por exemplo, a pergunta é, no Brasil, uma crise econômica desencadeada no último período, segue estabilizada a economia? Bolsonaro vai surfar numa onda de crescente econômico no Brasil? É uma pergunta que nós temos que nos fazer.
Ele vai dar conta de gerar emprego? Porque, e mesmo que ele falasse isso, que ele não falou, ele falava sempre genericamente, precisa gerar emprego, por aí vai indo. Ele vai dar conta de fazer isso? Dado o cenário internacional? Veja o seguinte, no andar de cima tem crise. O que é que eu quero dizer com isso? Vamos pegar um elemento aqui da economia para que a gente possa refletir qual que ia ser o impacto e como que a burguesia industrial reagiu. A fusão do Ministério da Economia, do Planejamento e da Fazenda. Desculpa, eu fiz confusão. O Ministério da Economia é o novo ministério. É o Ministério da Indústria, Planejamento e Fazenda. A fusão desse único ministério que seria chamado do Ministério da Economia. A própria burguesia, o setor industrial do Brasil, tem postura já pública contra. Ou seja, na minha opinião, o governo Bolsonaro, já nesse processo de transição, ele não consegue aplacar da perspectiva de que ele vai dar conta de dar respostas para esse setor. Porque ele fala uma coisa, depois ele diz o que ele falou, e o vice dele fala outra, e depois tem que dizer o que ele falou, e por aí vai indo. Para que a gente tenha ideia da importância desse ministério para a burguesia. Ele é responsável por 21% do PIB, 32% da arrecadação da economia do Brasil. Ou seja, eles têm interesse que siga mantendo o Brasil. E ainda tem mais, do ponto de vista da relação que estabelece com o Mercosul, o Brasil o Mercosul é o grande comprador de produtos industrializados do Brasil. Porque por lado de lá do oceano, segue o Brasil tendo que levar, a gente vê, olha só, o mesmo navio que leva o minério de ferro nosso, traz os trilhos de metrô de volta para o Brasil. Ou seja, não há transformação nenhuma dessa matéria do ponto de vista econômico, né? Ou seja, do ponto de vista internacional, o Brasil segue tendo um outro papel no desenvolvimento econômico, que não é capaz, na nossa opinião, de gerar mais empregos ou de desenvolver a indústria em um outro patamar, que pese ter toda essa relação com o Mercosul, que nós hoje temos visto todas essas declarações de que Bolsonaro coloca. Então, esses são alguns elementos do ponto de vista econômico que nós vamos ter que acompanhar e ver como é que se desenvolve. Porque do lado de lá, mesmo tendo esse cenário, essa projeção, para nós existe em especial no serviço público, uma tentativa de nos criminalizar a todo instante. Seja nós, servidores técnicos, os docentes, e por aí vai indo. Porque na prática, por trás disso, os governos, todos eles querem avançar do ponto de vista de que o serviço público pode ser objeto de avanço da terceirização, para que isso possa também ser incorporado como taxa de lucratividade da burguesia, no marco de que tenha-se serviços mais precários e se gaste menos. E aqui tem que fazer uma demarcação muito importante para a gente. Não dá para confundir o Estado e serviços públicos. São coisas distintas. Minha opinião, o Estado ele vai reproduzir os interesses da classe dominante. Os serviços públicos são aquilo que é necessário, inclusive em alguns determinados momentos, para poder conter as massas de qualquer rebeldia, para que se rebele contra esse Estado dominante, mas que vai utilizar de maneira categórica as Forças Armadas para proteger os interesses dessa classe que domina esse Estado. Ou seja, nesse caso, nós vivemos sob uma classe, na nossa opinião, tem proletários de um lado, ao qual nós fazemos parte, do outro lado, os setores dos empresários, a burguesia, e por aí vai indo. Isso é para nós uma questão central. Eu queria aqui, estou com o tempo, mas entrar em alguns elementos aqui para nós que são importantes para que a gente possa aprofundar.
a fala do Valério no final, a saída que dá, eu quero apresentar que a gente tem determinados acordos. Nós achamos que é preciso sim fazer uma frente única, dado alguns cenários. Mas antes de discutir a frente única, eu queria colocar algumas questões para a gente refletir aqui sobre a caracterização do governo Bolsonaro, ou do partido de Bolsonaro, do PSL. Eu conversava com um companheiro, eu não lembro quem que era, eu perguntava assim: o PSL é um partido fascista, sim ou não? Isso precisa ser respondido. Qual é a caracterização do governo Bolsonaro? É um governo hoje que vai ser fascista, sim ou não? Se ele será, é uma coisa, se ele é outra. Porque isso vai demandar, né? Ou seja, isso demanda um time, a forma que nós vamos nos organizar para que a gente possa fazer. Só para que a gente tenha ideia aqui, para dialogar do que seria um governo Bolsonaro. A equipe de transição dele tem 27 pessoas. 9 desses, 1/3, são militares. Ou seja, são gente que está por dentro do regime, das Forças Armadas, e querem, e vai ser, em certa medida, toda a sustentação do governo Bolsonaro. E que, na nossa opinião, esse governo ele vai ter muito mais traços de sustentação nas Forças Armadas, por dentro do regime, do que, nesse caso, usando as regras e a institucionalidade que as Forças Armadas dão, do que por fora, que seria uma caracterização mais próxima do fascismo, que as Forças Armadas não possa ser, ela pode vir a ser braço de sustentação do fascismo. Mas nesse momento é por dentro do regime. O cara disputa a eleição, ou seja, o Bolsonaro ele está mais vinculado a um político oportunista. Alguém sabe quantos partidos ele passou? 7, né? Ele vai adequar seu discurso basicamente à convenção ou aquilo que um determinado setor quer ouvir. Por exemplo, falaram que ia acabar o 13º, ele de imediato mandou desmentir o Mourão. E eu conversei com vários companheiros. Tem como acabar, minha opinião, divide em 12 vezes. E aí com achatamento salarial, acabou. Você não faz recomposição e dá uma sensação de imediato que teve um ganho. Tá? Aí tem uma mágica por trás disso, de fazer isso. Dialoguei com vários companheiros especializados que tinham pretensão de votar em Bolsonaro, né? E outros também que não eram terceirizados, trabalhadores do serviço público, outros trabalhadores de maneira geral. O fascismo ele vai utilizar, em certa medida, de elementos, na nossa opinião, que vão buscar exterminar com a força as organizações da classe, ou qualquer levante da classe, pós derrotas fracassadas de processos revolucionários. Na minha opinião, não tem uma situação revolucionária no Brasil. Queria eu que tivesse. Mas não é a realidade que está colocada. Ele vai usar uma centralização brutal e o protecionismo brutal na economia. A política de Paulo Guedes não é essa. Olha só para que a gente tenha ideia do que eles querem fazer, que se alia muito mais com políticas internacionais. Vamos dar um exemplo aqui. A reforma da Previdência. A proposta é o seguinte: é importante que cada companheiro estude e saiba disso. O trabalhador vai lá colocar quanto ele quiser. Não sabemos se é isso que eles vão dizer, porque eles falam qualquer coisa. Mas o trabalhador vai colocar um valor numa poupança. E esse dinheiro vai ser como se fosse uma poupança, para capitalizar. Mas quem que vai gerir esse dinheiro? Serão os bancos, as equipes dos bancos. Por isso que inclusive se discute em determinada situação de fazer uma fusão do Banco do Brasil com o Banco norte-americano. Isso pode até ser fake news. Mas a fusão hoje do sistema financeiro, do sistema industrial e toda uma política liberal que o Paulo Guedes desenvolve faz uma outra conotação. Ou seja, o fascismo ele tinha uma conotação econômica que era contra o comunismo e contra o liberalismo do ponto de vista econômico. E volto a dizer, uma coisa é o Paulo Guedes, outra coisa é o Bolsonaro. E tem crise aí nesse meio.
tem problemas aí nesse meio de campo entre eles, que nós vamos precisar entre nós aprofundar. Está faltando 5 minutos aqui, eu queria colocar algumas questões para que a gente reflita, tá? Que a gente tem que refletir com toda paciência e tranquilidade. É frente única ou é frente ampla? Qual que é a diferença entre elas? Nós sabemos que o governo Bolsonaro, ele vai nos reprimir de maneira mais brutal. Porque ele disse categoricamente, quando ele vai para o segundo turno, eu vou acabar com todo ativismo no Brasil. E isso nós estamos dizendo, ele vai se apoiar nos setores da Força Armada por dentro do Estado para poder fazer isso. Por isso que ele se aproxima mais do governo ditatorial. Na nossa opinião, isso, um governo bonapartista, que vai usar o exército, inclusive, se for preciso, para nos reprimir. Na medida que isso desenvolva, quais são as respostas que a classe vai dar? Nós precisamos, e aí precisa ter claro, companheirada, toda frente, o Sinasef é uma frente, a CSP Coludas é uma frente. Elas precisam de um programa para poder existir. Qual é o programa dessa frente? E aí eu começo a ter alguns acordos. É defender nossos direitos, nossas liberdades democráticas. É defender nossas conquistas. É defender o direito de se organizar. Porque também tem um erro da esquerda, minha opinião, que é nunca ter tido uma política de consequência para poder dividir as forças armadas. Que é, inclusive, exigir que tenha liberdades para que eles possam se auto-organizar em sindicatos. Coisa que hoje é impedido. Na nossa opinião, Frente Única tem um programa. Frente Ampla vai desenvolver com os setores, inclusive da burguesia, progressistas que são contra determinadas políticas. Então nós vamos precisar ter essa precisão para onde que a gente vai no próximo período. Porque, e aí nós temos que fazer uma outra pergunta para nós. Os companheiros que estão aqui nessa sala, estão dispostos a fazer luta? Uma pergunta que a gente tem que fazer é a anterior. A classe está derrotada e não vai fazer luta? Porque nós seguimos fazendo luta no último período. E qual foi o papel que as direções cumpriram? Elas vão seguir cumprindo esse papel de não unificar a luta, não ter calendário unificado? Nós não podemos permitir isso. Então é tarefa nossa, em cada local de trabalho nosso, organizar comitê em defesa dos nossos direitos, das nossas liberdades democráticas, e se envolver com os outros sindicatos, com o movimento popular, movimento quilombola, com a luta do sem terra e sem teto, e mais. Não adianta nós que comemos ainda todo dia pensar que não temos que nos aliar com os desempregados que hoje estão passando fome. Nós temos que ter uma política para atrair os empregados. Para que eles possam, junto conosco, numa batalha cotidiana, derrotar Bolsonaro nas ruas, porque nas urnas nós não o derrotamos. Nós seguimos a luta para poder derrotar ele nas ruas. Essa é a tarefa nossa que nós temos para o próximo período, na minha aqui humilde opinião. Obrigado, Paulo. Passamos a palavra agora ao companheiro Jacaré. Boa tarde, camaradas. Sou Antônio Carlos, da Intersindical. Espero poder também contribuir um pouco com esse debate. Me parece que começar com estamos espantados seria um bom ponto de partida. A eleição do Bolsonaro não estava em nenhum horizonte, lá atrás. Não estava nas estatísticas, não estava nas previsões. Um caricato que, de repente, alçou o governo federal. E podemos até olhar para isso pensando que esse é só um aspecto eleitoral, essa é uma questão eleitoral, essa foi uma derrota eleitoral. Nós achamos que foi muito mais do que isso. Foi uma grave derrota da classe trabalhadora, num certo momento da sua história, num certo ciclo, no qual o protagonismo principal da direção dessa classe veio do Projeto Democrático Popular, veio do Partido dos Trabalhadores. Portanto, nós precisamos analisar as questões de fundo que fizeram com que parte da classe trabalhadora votasse Bolsonaro. Isso é que me causa e deve nos causar sempre espanto, porque nós votamos naqueles que são nossos algozes, porque nós somos parte da classe, ainda que nós individualmente ou enquanto correntes aqui não tenhamos e tenhamos trabalhado contra Bolsonaro.
É preciso, primeiro, estabelecer o que determina, o que é determinado, não só no médio, no longo prazo, mas no cotidiano da luta de classe. No terreno da luta de classe, a economia política é o chão vital, que nós precisamos sempre ter uma percepção profunda ou podemos ser surpreendidos. Tirar conclusões definitivas sobre a economia é sempre muito perigoso. Para isso, é importante compreender que dentro do modo de produção capitalista existem profundas desigualdades. E nessas desigualdades se expressam com muito maior qualidade e importância quando comparados Brasil versus os países centrais, ou países com características do Brasil em sua relação internacional com os centros imperialistas. O Brasil é uma economia industrial, capitalista, relativamente desenvolvida, à semelhança de México, Argentina, África do Sul, Rússia, China e outros assemelhados, que alguns apelidam de BRICS, outros apelidam de outras coisas, mas significando que ela tem uma certa qualidade. Mas essa qualidade não a coloca no primeiro mundo central de imperialismo. Não é Estados Unidos, não é Alemanha, não é Japão, para citar a ponta, e outros países também altamente desenvolvidos. Isso implica que o desenvolvimento capitalista no Brasil não obtém, não é capaz de produzir valor na qualidade que é produzida do centro imperialista. A produtividade sistêmica desse país é inferior, e ele tem que compensar isso de diferentes formas. A forma mais propícia do modo de produção capitalista, que em si mesmo já é um modo extremamente violento, é uma exploração ainda mais violenta sobre suas próprias classes trabalhadoras. Se há algo que unifica de comum entre esses países que eu citei há pouco, é o grau de violência que se estabelece sobre a classe trabalhadora desses respectivos países para que a taxa de lucro, para que a produção de valor desses países se estabeleça, cresça com um certo tamanho. A história sobre o modo de produção capitalista tem que ser entendida não de forma linear, mas dentro de ciclos, onde a busca do lucro, a busca do valor encontra momentos de crise e reinicia cada saída de crise com violência sobre a classe para poder voltar a retomar os seus lucros. Se queremos entender, voltando para o Brasil, um pouco está acontecendo nesse período recente, do ponto de vista da economia capitalista, é entender que de 2013, 2014 para cá, a taxa média de lucro do Brasil caiu. E vem caindo. E não houve formas, nenhum governo, nem Dilma, com aquela tragédia do Levi depois, e com o governo Temer, que isso retomasse. Uma consequência imediata da queda da taxa média de lucro é que os investimentos internacionais caem. E, portanto, nós entramos num impacto de crise violenta e crescente. A expressão social, mas que é também uma expressão do capital, como saída da crise é o desemprego massivo. Não de 14 milhões do governo Temer diz, mas da ordem de quase 30, se considerarmos que os critérios do IBGE não oferecem uma visão clara, completa, do que significa os desalentados, os subempregados. Isso bate em 30 milhões. Isso significa que pelo menos quase um terço, pouco mais de um terço do conjunto da população economicamente ativa do Brasil está em condições de desemprego ou está vivendo na beira de uma absoluta miséria. Isso é algo extremamente pesado e importante. Quando nós conversamos sobre esse momento que estamos passando, somos sempre tentados a achar culpados. Eu acho também que esse não é um bom caminho. Aqui não é um problema moral. Aqui não se trata de ficar identificando fulano, beltrano, ciclano, se foi ou não responsável, se Lula foi um traidor ou não. Essa é uma questão menor do ponto de vista da história. Não que ele seja uma pessoa menor, é um protagonista importante quanto indivíduo na história recente do Brasil. Mas é muito mais importante a gente compreender os aspectos profundos do qual o governo, o protagonismo do Democrático Popular foi portador, foi fundamental. Isso começa até mesmo antes do governo Lula. Isso começa desde o momento que, dentro da estratégia de 89, aquela que quase ganhamos, se escolhe como caminho a seguir que é preciso ampliação do leque de alianças para que seja possível construir o governo petista. E aí nós saímos daquele momento, os que não conhecem a história e os que conhecem vão se lembrar de um marco de aliança, uma certa perspectiva, um certo programa de governo para aspectos cada vez mais amplos, que vão se desdobrar na Carta dos Brasileiros no começo do governo em 2002. Tudo isso, que é o movimento anterior,
nos custou caro do ponto de vista da organização da classe. E esse é o aspecto fundamental. Se há algo importante que marcou o movimento sindical dos anos 90 para cá, foi, a partir de câmaras setoriais, planos econômicos especiais, banco de horas e tantas outras iniciativas que a Central Única dos Trabalhadores teve, que aquela organicidade dos anos 80, que tínhamos com os diferentes locais de trabalho, que a luta dos trabalhadores nascia da força com que ele era capaz de construir essa organização, diminuiu e quase se perdeu. Os anos do governo Lula para cá conheceu um período histórico do ponto de vista internacional que foi favorecido por um amplo crédito. E nós tivemos programas de governo de reformas, mais ou menos. E a questão de fundo não é a reforma. A questão de fundo é um governo que prometia ser um governo que modificasse a perspectiva da vida dos trabalhadores de forma definitiva, ou pelo menos com qualidade profunda, nos ofereceu uma saída pelo mercado. O conjunto das reformas tinha uma marca profunda. Quase todas elas eram pautadas para atendimento da necessidade de mercados como resultado benés dentro dessas condições. Bolsa isso, bolsa aquilo, empréstimos de toda a natureza. Não houve mudanças profundas, permanentes, significativas para o conjunto da classe. Mas houve, enquanto houvesse recursos, benefícios pontuais e temporários, fora um endividamento brutal que todos nós conhecemos. A consequência rápida de se perceber disso é que a hora que esse crédito esgotasse internacionalmente, teriam problemas de continuar. Mas traz uma outra consequência junto. Os valores ideológicos, a deseducação da classe para a luta é outra cara metade desse mesmo movimento que se apoia na lógica do mercado, como sendo possível pelo mercado sanar as agruras da classe trabalhadora. Portanto, aquele movimento que nós já conhecíamos dos anos 90, no qual a Central Única dos Trabalhadores foi peça fundamental para a ampliação do leque de alianças com os setores do empresariado, se fortalece nos anos seguintes com uma sucessão ou de ataques, ou de desmobilizações, ou de desmonte da organização da classe trabalhadora. E aí perdemos o que era muito significativo do ponto de vista de massa, de alcance social, base orgânica, junto aos locais de trabalho, nos movimentos, nas fábricas. Nosso sindicalismo se reduziu a um sindicalismo de porta de fábrica, quando é. Um sindicalismo representativo, quando é. E que a combatividade, na verdade, se expressava pela tentativa nossa de fazer greves de fora para dentro, porque de dentro para fora o capital dominava muito bem, obrigado. Isso se expressa na eleição. Um período rápido de algumas semanas, um conjunto de artifícios e movimentos feitos pela ordem se traduzem num efeito catastrófico. Bolsonaro não era o candidato da ordem. Alckmin era o candidato da ordem. Rapidamente, ele se mostrou inviável. O Chuchu não era capaz de se eleger de forma alguma. Mais uma vez ele comprovou isso. Não é muito diferente de 89. Collor não era o cavalo na primeira rodada da ordem. Mas como ele se revelou competitivo, é ele que passa a ser. Bolsonaro também. Caricato, com todos os elementos que todos os companheiros podem facilmente citar, ele é a saída necessária. Qual a saída necessária desta crise? Mais violência sobre a classe trabalhadora. Não existe nenhuma possibilidade para o capital que não tenha a qualidade dos países centrais de ter alternativas econômicas que não seja aplicar uma violência profunda e ampliada sobre a classe trabalhadora. Trump compra a briga com a China. O Brasil não consegue comprar a briga nem com os árabes. Ameaçou multar sua embaixada para Jerusalém. Os árabes disseram, não vão comprar os frangos do... E isso já foi suficiente para o Bolsonaro recuar. Isso dá dimensão de que nós estamos falando. De que economia nós estamos falando e, portanto, de que correspondente poder temos frente a um cenário internacional no qual nos inserimos necessariamente. Isso significa para esse próximo governo, já pensando nessa avaliação de conjuntura, que Bolsonaro, ou esse projeto que está aí, e eu não realço a pessoa específica ainda que tem sua importância de Bolsonaro, mas sim das necessidades da saída do capital, a sua manutenção passa necessariamente por conquistar e manter uma certa base social. Uma base social pode, até um certo momento, ser mantido com elementos ideológicos, como agora há pouco a gente percebeu, que atende muito às mazelas e às podridões que esse sistema capitalista produziu e que se expressam nesses setores médios,
que se expressam nesse conjunto inteiro de barbaridades que todos nós estamos enojados de ouvir a cada dia que passa e que se apresenta como fatos culturais ou identitários ou coisas que o valem, que são extremamente importantes para a classe trabalhadora, mas que são secundárias do ponto de vista do capital. Isso dá uma certa organicidade, uma certa coesão para sua militância, mas tem limite, tem perna curta. É fundamental para esse governo que se inicia manter uma base social, responder à questão do desemprego. Ele precisa ter políticas econômicas capazes de retomar o mínimo de desemprego. Não se sustenta apenas a ponta de baioneta. Isso, em parte, ele tem possibilidades de fazer. Em parte. Em tese. O próprio Guedes promete algumas saídas que talvez conseguisse falar isso. Só que tem um pequeno e grave problema do ponto de vista dele. O conjunto de classes dominantes são um conjunto de frações com diferentes e antagônicos interesses. Se você puxa o tapete de um, vai desabar do outro. Um exemplo rápido. A CPMF. Do ponto de vista técnico, seria uma solução interessante na arrecadação do Estado. Do ponto de vista da realidade histórica desse país, é insuportável para as frações das classes dominantes ter um tipo de mecanismos que não só ia retirar parte do que ela sonega do Estado, como identificá-la como sonegador. Portanto, é insuportável. Não passa. Tecnicamente moderno. Mas o terreno da luta de classe que cai do nosso lado, cai do lado deles também. A médio e longo prazo, as perspectivas, sem considerar o cenário internacional, sem considerar a perspectiva de uma crise cíclica que avança seriamente para o conjunto do mundo, mas sem considerar o cenário internacional, ainda considerando o cenário brasileiro, as debilidades e dificuldades que vão se apresentar para o governo Bolsonaro solucionar a questão econômica e, portanto, assim, resgatar uma base social, não são nada pequenas. E nós? Não é consolo dizer que no médio prazo Bolsonaro terá grandes dificuldades, porque nós no curto, no ontem, já estamos tomando porrada. Nós no imediato temos uma reforma da Previdência no pescoço, nós no imediato temos a escola sem partido, nós no imediato temos ações contra os trabalhadores do ponto de vista de ataques individuais ou ataques de grupos ou ataques cada vez maiores, a depender de que barbárie e de que demônios essa situação nova está soltando. Ainda não com uma política organizada do Estado, mas como este momento histórico que nós estamos vivendo, que libera esses fatores todos do conjunto da luta social. Ou, como a gente costuma dizer, libera os guardinhas de quarteirão para achar que pode fazer o serviço por conta do chefe. Frente a esse cenário, é urgente nossa autodefesa. É urgente termos iniciativas pelos quais os trabalhadores cerram fileiras numa perspectiva que contraponha não apenas ao governo Bolsonaro, mas que contraponha também a todo um ciclo que está fechando e que nós precisamos enterrar. Nós da Intersindical entendemos que se faz necessário, assim, uma frente com características semelhança do Paulo fala, ainda que tenhamos caracterizações diferentes do governo Bolsonaro ser ou não bonapartista, mas que aponte a necessidade de frente unitária e que as diferentes organizações unifiquem ações concretas de defesa dos trabalhadores em todos os aspectos, do pessoal ao político, à defesa dos seus direitos, à defesa de suas conquistas. E isso vire ações integradas. Integradas não significa organizações unificadas, mas significam que ombro a ombro estaremos defendendo um ou outro contra a barbárie que ora nesse momento se estabelece. Mas ela tem que ter mais do que isso na nossa compreensão. Ela tem que também trazer no bojo uma crítica anticapitalista. Ela tem que compreender que o projeto democrático popular, que é expresso no Partido dos Trabalhadores, mas não só nele, mas no conjunto das suas alianças e aqueles que o defendem, é um projeto que foi derrotado na luta de classe, no qual o momento eleitoral é só o momento da luta de classes, e que mais do que isso, essa derrota é uma derrota da classe trabalhadora. E fazer esse balanço é fundamental para que não caiamos novamente no canto da sereia, de que no período seguinte se abre em defesa da luta democrática, em defesa da democracia, e o terreno da democracia burguesa é muito melhor do que qualquer ditadura, não temos a menor dúvida quanto a isso. Nós não temos um balanço fundamental a ser feito para apontar para o conjunto da classe trabalhadora, que é muito concreta, de que o caminho é anticapitalista.
Para além, portanto, da nossa sobrevivência imediata e no qual nós cerramos fileiras, nós já temos que trabalhar apontando para um futuro que supere profundamente e radicalmente as alternativas que aqui estão colocadas. Qualquer projeto que, ainda que curto prazo, aparentemente beneficie a salvação democrática, nos recoloca em caminhos do passado e que pode apontar para saídas extremamente nefastas. Porque aí a história não se repete como comédia, mas se repete como tragédia. A saída das classes dominantes é uma saída de aumento da exploração da classe trabalhadora, com ou sem Bolsonaro, com ou sem Lula. O México, nos anos 80, fez essa saída. A profunda destruição da classe trabalhadora mexicana. É só perceber como está a situação mexicana hoje para entender qual é o futuro que é nos reservado do ponto de vista dos interesses da classe dominante. E aí não tenham dúvida. O conjunto da Fiesp, o conjunto da CNI, o conjunto de todos os setores empresariais, ainda que você tenha um ou outro que ainda propugna pela democracia, valorização do trabalhador e coisa que valha, só tem um elemento chave. Ele precisa garantir seus lucros, ele precisa estar em condições de competir no mercado, num mercado que em escala mundial significa um processo de valorização de valor em cadeias mundiais, globais de valor, extremamente competitivas, e nós só temos a oferecer para essa competição o pescoço do trabalhador. Então o empresário da Van não é a excrescência, não é a pior excrescência. É no conjunto das grandes empresas capitalistas desse país que se produz mais valor e é onde se produz também a maior quantidade de acidentes de trabalho do Brasil. Portanto, não se engane quando pensa que são essas excrescências, não só como o cara da Van, como o restante daqueles capitalistas que abertamente defenderam o Bolsonaro, como sendo o que tem de pior do ponto de vista das classes dominantes desse país. Tem muita gente que nós sabemos sequer o nome, mas que controlam as grandes SA, multinacionais ou locais ou associadas, e que são eles que fundamentalmente sangram o conjunto imenso da classe trabalhadora brasileira. E com esses não tem frente ampla, não tem alianças, é no máximo realmente uma frente unitária classista com uma perspectiva anticapitalista. Obrigado. Alô? Pessoal, é com muita alegria que a gente vai registrar aqui os números dessa plenária. Que não é a maior plenária do SINASEF, mas é uma plenária importante. Talvez em momentos de não greve seja maior. Nós estamos aqui com 56 sessões sindicais presentes, 97 delegados credenciados, 69 observadores, num total de 166 participantes. Não houve nenhuma pendência. Trabalharam no credenciamento as companheiras Lúcia, Raquel e Clebivan, coordenado pelo nosso tesoureiro Papa. E aí, para dizer a Valéria Cara, quando vinha a reportosa, eu voto para o tesoureiro. Né? Então, foi muita alegria que a gente registra que aqui tem 166 companheiros participantes da nossa base. É uma plenária muito importante, grande, e a gente parabeniza todas as sessões que fizeram a Assembleia, que tiraram observadores, que tiraram delegados e aqui estão presentes. Parabéns a todos. É uma resposta importante para colocar o SINASEF na trincheira de luta. Parabéns a todo mundo. Passamos a palavra agora à companheira Helenira. Boa tarde, companheiros e companheiras. Eu sou Helenira, sou da direção nacional eleita pela Unidade Classista 1º de Maio, que é um grupo que se formou no último Congresso Eleitoral. Preciso fazer uma diferenciação. Eu, Helenira, sou construtora da Intersindical Central da Classe Trabalhadora, que não é a mesma organização do Jacaré, porque ele é da Intersindical Instrumento da Classe Trabalhadora. Isso é uma longa história, quem quiser saber detalhes depois, a gente pode conversar. Mas o 1º de Maio, em princípio, não é ligado à Intersindical, é um coletivo que está se organizando aqui internamente mesmo. Eu queria começar dando parabéns ao SINASEF, que completa seus 30 anos,
E não é coincidência que o Sinasef completa 30 anos quando a Constituição Federal completa 30 anos. Nós estamos falando de movimentos históricos que têm correlação, porque até então servidores públicos eram proibidos de ter organização sindical. E vou começar a minha análise de conjuntura falando basicamente de 3 aspectos. O primeiro é que eu não consigo, e acho que é um problema, se a gente não fizer a análise de conjuntura entendendo que a gente está vivendo numa das mais profundas crises do capitalismo. O capitalismo vive em crise e vive crises ciclicamente, e algumas delas são mais profundas que outras. E a gente tem um processo internacional que ainda atinge o conjunto dos países, e por isso a gente registra, por exemplo, mais de 160 países que fizeram reformas trabalhistas, todas elas regressivas. Por quê? Porque a queda de taxa de lucro das empresas é um fenômeno internacional, não é um fenômeno brasileiro. Além disso, a gente tem uma questão que a América Latina foi se desenvolvendo na primeira década dos anos 2000 de uma maneira relativamente autônoma na maioria dos seus países em relação ao que a gente pode chamar de imperialismo, né? Aos países centrais da OTAN ou ao capital mais globalizado das multinacionais. E a questão é que isso começou a ameaçar de alguma maneira a ordem geopolítica internacional. Tanto é assim que num período, nós estamos em 2018, no segundo século, na segunda década do século XXI, a gente teve uma ofensiva gigante contra todos os países da América Latina que tinham governos minimamente progressistas. Isso começou em Honduras, no Paraguai, então é preciso a gente localizar esse não como um fenômeno brasileiro. Então, o aumento do autoritarismo, do nível de exploração, das privatizações é um fenômeno que não é exclusivo do nosso Brasil, ainda que, obviamente, tenha características específicas no nosso país. Uma dessas características, na minha leitura, é exatamente essa estrutura de uma elite que nunca abandonou, e o professor Eduardo ontem citou, uma referência escravocrata. O Brasil tem 2 referências históricas com as quais a gente nunca lidou e que são questões que demarcam, na verdade 3, que demarcam o nosso desenvolvimento como país, que eu acho que são fundamentais para a gente compreender onde estamos. Que é capitanias hereditárias, ou seja, o país foi tratado pelo seu colonizador como um quintal a se dar para algum amigo, e esse amigo, para explorar as riquezas desse lugar, contava com uma estrutura escravocrata extremamente cruel, que, né, não que a escravidão tenha sido benéfica em, obviamente, lugar nenhum, mas aqui ela tinha uma característica de violência muito marcante, e é o último país da América Latina a ter uma universidade. A primeira universidade do Brasil data do século XX. O primeiro curso superior do Brasil data do século XIX, quando, por exemplo, a Universidade de Lima é do século XVI. Então, a gente tem um perfil de uma elite que sempre foi extremamente violenta, nunca deu nenhum espaço para nenhum tipo de organização da classe trabalhadora, e por isso tudo, absolutamente tudo que foi arrancado no nosso país, de direitos sociais, trabalhistas e de condições de vida, foi arrancado à base de muito sangue. E quando a burguesia elite, dependendo do tempo histórico, que enfrentava as reações da maioria da população, ela fazia isso, de preferência, fazendo como em Canudos, que é matando, inclusive, as crianças, esquartejando os corpos e pendurando nos postes, que era para deixar bem claro para quem fosse ousar lutar contra a exploração ou a opressão, que ele seria tratado daquela forma. Então, isso eu acho que são características importantes. Nesse fenômeno agora, dá para perceber
que a nossa elite não... a gente acabou de passar, talvez, pelo período... o Valério citou, né? O maior período de democracia burguesa do Brasil e de conciliação foi o período mais tranquilo da luta dos trabalhadores na história do Brasil. Da luta das classes oprimidas, dos segmentos oprimidos da sociedade, foi o período mais tranquilo. E acabou. E acabou, e está acabando, e nesse sentido, sem dúvida nenhuma, a gente precisa entender essa derrota como uma derrota da classe, não como uma derrota de um partido ou de um segmento, e nem como simplesmente uma derrota eleitoral, uma derrota da classe. E essa derrota foi construída a partir de uma ideologia que fez escolhas e escolheu como inimigo interno o PT e escolheu como inimigo externo a Venezuela. Por isso que os nossos amigos e familiares que sequer sabem direito onde fica a Venezuela falam que tem medo de que o Brasil vire uma Venezuela. Né? Isso é simplesmente porque isso foi escolhido, porque é necessário ter um inimigo simples e direto para se colocar na frente quando você vai aumentar brutalmente os níveis de exploração e diminuir brutalmente os direitos sociais e trabalhistas, que é o que eles estão fazendo. Eles estão tentando fazer isso desde 2005. Então, o inimigo interno e externo está sendo construído no imaginário da população brasileira, no mínimo desde 2005, ainda que o PT tenha sido criminalizado em toda a sua história. Né? Não é nenhuma novidade. O sequestro do Abílio Diniz foi atribuído ao PT em 89 para evitar a vitória eleitoral, que sem dúvida nenhuma teria sido muito diferente um governo do Lula se ele tivesse ganho em 89 do que ganhando em 2002. Mas a criminalização, esse antipetismo, ele sempre foi alimentado pelas classes dominantes brasileiras em toda a história. Mas a partir de 2005, essa campanha com o processo do mensalão começa a ser um processo sistemático, tanto do inimigo interno, o PT, quanto do inimigo externo, a Venezuela. O inimigo fabricado, né, para poder fabricar a ideologia. E aí a gente vai vivendo e assistindo. E aí é importante porque todo mundo gosta muito de cobrar, e eu acho que está certo, e eu sugiro que quem faz essa cobrança leia o documento aprovado pelo Partido dos Trabalhadores das resoluções do 6º Congresso Nacional, que aconteceu inclusive aqui bem perto, no ano passado. Todo mundo cobra muito as autocríticas do PT, e é justo que se cobre, é a maior força política da classe trabalhadora do Brasil, gostemos ou não disso, né? Mas é um fato. Agora, é importante que os outros segmentos da esquerda brasileira, que não entenderam que se o petismo é ou não é de esquerda, é algo que a gente pode ter dúvida, mas que o antipetismo é sem dúvida nenhuma a promoção da direita brasileira, é um posicionamento ultra-reacionário no Brasil. Quem não entendeu isso e defendeu e bateu palma para a Lava Jato em algum momento que estava criminalizando só o PT, ou que defendeu fora Dilma e fora todos, está precisando fazer autocrítica porque contribuiu para o que vivemos hoje no nosso país. Então também é necessário que todos os setores da classe trabalhadora se apresentem e façam as suas respectivas autocríticas, inclusive porque senão a gente repete e incorre novamente nos mesmos erros várias vezes. É importante a gente perceber que, sem dúvida nenhuma, desde que o impeachment foi dado, estava absolutamente claro na conjuntura brasileira que o governo não seria devolvido ao Partido dos Trabalhadores. Eu mesma falei em alguns lugares que eu duvidava que fosse ter eleição. A opção da burguesia não foi essa, foi manter a eleição e fabricar um resultado que lhe serve. O resultado que lhe serve não é sem contradições. A gente vive o movimento da história e a história não está escrita. A luta de classes e as contradições internas do capitalismo garantem para nós que sempre vai ter luta. Eu ouvi ontem alguém dizer: porque a classe não está completamente derrotada. Parênteses, a classe trabalhadora, enquanto existir, jamais estará completamente derrotada. Porque a história não está escrita. Nós estamos fazendo a história todos os dias.
E a classe trabalhadora sempre terá a potencialidade de se organizar, lutar e acabar com a opressão e exploração. É isso que está dado. Enquanto existir classe trabalhadora, a história não acabou. Eu não concordo com o Fukuyama de que a história tenha acabado. Mas, então, vivemos essa contradição. A classe trabalhadora brasileira sofreu uma derrota profunda em 2016 e uma outra derrota mais profunda em 2018. Mas não porque a classe trabalhadora tenha votado no seu opressor. Ora, gente, a classe trabalhadora sempre votou no seu opressor. São raríssimos os episódios onde, dentro de uma democracia burguesa, ganha o representante dos trabalhadores nas eleições. Ué, não elegemos Collor, Amin, Fernando Henrique, Jorge Bornhausen lá no meu estado. A classe trabalhadora elege seus opressores sempre, não é essa a novidade. A novidade é eleger um opressor que se apresenta como tal. A novidade é eleger um opressor que diz claramente que não vai permitir que a classe trabalhadora lute, que não vai dar nenhum espaço e que vai matar os seus opressores, os seus opositores. Então, talvez aí esteja a novidade. E aí eu queria falar de alguns aspectos, alguns específicos sobre a nossa rede. Eu tenho falado em muitos lugares que a nossa rede é um alvo particularmente escolhido. Não é à toa que no dia seguinte à sua eleição, Bolsonaro vai dizer que tem que aprovar a escola sem partido, vai dizer que os estudantes têm que filmar os seus professores. Não é à toa que na antevéspera da eleição, os tribunais de justiça, de maneira coordenada e articulada, pelo amor de Deus, não dá para achar que os juízes eleitorais todos acordaram de manhã e resolveram mandar grupos da Polícia Federal em universidades por acaso, como aconteceu na sexta-feira antes da eleição, para combater coisas que eles consideraram propaganda eleitoral, que eram coisas como essa. Dizer que é antifascista faz reconhecer quem era fascista. Mas a escolha não era pelo efeito eleitoral que isso podia produzir. O efeito eleitoral estava se produzindo em outra instância. Era pelo efeito necessário de desmoralização das universidades e institutos federais nesse país, de desmoralização da educação pública, que é parte de um processo para resolver, inclusive, essa queda de taxa de lucro. Porque o capital precisa se ampliar para transformar em mercadoria de alta taxa de lucratividade segmentos onde ele não investia antes. O Brasil não tem as maiores empresas de venda de ensino do mundo à toa. Essas empresas precisam aumentar os seus lucros. Na Bolsa de Valores dessa semana, a Estácio fechou com queda das suas ações porque está apresentando balancetes negativos. E aí, como eles estão se propondo a resolver esse problema? Eles vão transformar a educação pública numa mercadoria que eles vão vender no varejo, no atacado, para a população com altas taxas de lucratividade. Então, existe um interesse mercadológico, particularmente em relação à nossa rede, que não existe em relação a outros setores sociais. Ou não, pelo menos não da mesma forma. Só que a nossa rede acumula, além desse, outros dois elementos que são fundamentais para ser transformada num alvo prioritário. O segundo elemento fundamental é: eles conhecem a história do nosso país e sabem que focos importantes de resistência à ditadura passada que vivemos nasceram dentro exatamente das universidades. A passeata dos 100 mil é o resultado de várias mobilizações de estudantes e professores das universidades públicas contra reformas nas universidades, na educação superior da época. Então, a gente é um alvo também porque ideologicamente é preciso não deixar nascer a resistência, ou pelo menos não deixar ela se consolidar. Eu queria concordar muito com o Paulo Reis na primeira coisa que ele falou, que é: a gente tem que sair do pragmatismo, porque a gente tem agido todo dia apagando fogo, e a gente precisa estudar, formular coletivamente como classe
conhecer isso que eu estou falando, que o capital financeiro, os interesses da geopolítica internacional estão mandando no que está acontecendo aqui, só que essa frase é uma frase abstrata, porque a gente não sabe exatamente que mecanismos estão sendo usados para isso acontecer. A gente não conhece exatamente como funciona a fabricação de dinheiro nos bancos, por exemplo, isso como classe, para poder a gente responder no mesmo nível. E aí a gente precisa formular, a gente precisa estudar, a gente precisa entender que não tem solução fácil. Essa não é uma luta de corrida de 100 metros, é uma maratona, talvez um Ironman. Então a gente precisa estar forte e a gente não pode dar todos os passos amanhã, porque a gente vai morrer. E aí como é que segura dos próximos 5, 10, 20, 30 anos, não sei. E isso me faz chamar a atenção para todos nós, que a partir de agora, a questão que o Mário levantou aqui de segurança é uma questão fundamental. Gente, acabou a ideia de fazer mobilização de peito aberto, sem se organizar, eu vou enfrentar a polícia porque resolvi. Não existe mais isso. Até porque a ideologia que foi construída no seio da nossa classe faz com que vários deles tenham trazido para si, tratando-nos como seus inimigos. Portanto, a gente não tem nem certeza se esse tiro não vem de um colega. E eu estou falando de tiro, inclusive tiro mesmo. Não é só o cara que vai denunciar a escola sem partido para você ser preso depois. O cara pode vir com uma arma e te matar. Aliás, aconteceu já, não preciso nem... Tá provado já que acontece. Uma terceira coisa que é fundamental do ponto de vista do nosso encaminhamento da luta é a questão tecnológica. Eu tenho dito todos os dias que a gente trata esse negócio de rede social, essa questão de criptografia, do quanto isso interfere na nossa vida, como alguém que contratou, botou um ar-condicionado na parede, pegou o controle e começou a apertar o botão. A gente está fazendo a guerra tecnológica da maneira mais infantil possível. Os nossos especialistas são os caras que, digamos assim, leram o manual do ar-condicionado. Esses são os nossos especialistas, os que leem as estatísticas que o próprio Facebook diz pra gente. Os que leram o manual de como é que funciona o WhatsApp Business. Não dá, gente. Esse não é mais um instrumento qualquer. Hoje, a questão esse instrumental tecnológico de comunicação virou um instrumento essencial de luta. E nós precisamos atuar em relação a ele, e na nossa rede nós somos relativamente privilegiados em relação a isso, porque a gente tem um monte de engenheiro, técnico de informática, enfim, gente de ciência da computação, automação, não sei o quê. A gente precisa aprender a usar isso a nosso favor. Pelo menos como o técnico que conserta o ar-condicionado, mas de preferência como o engenheiro que projetou. A gente precisa conhecer isso de verdade. E aí, só assim, com muita formulação e formação, com muito trabalho de base, com muita organização e muita unidade na luta, e aí eu quero terminar dizendo que eu tenho um acordo com 100% da fala do Valério, o que não é comum, a gente escuta muito tempo e não costuma concordar tanto. Mas a respeito da questão da unidade. Nesse momento, sobreviver é revolucionário. Sobreviver como pessoa, como ativista político, como entidade, como movimento social, como atuante na realidade social. Sobreviver é revolucionário. E quando as condições estão dadas são essas, a gente faz aliança com quem está disposto a sobreviver junto com a gente. E é preciso, sim, construir uma unidade na democracia, inclusive com setores da burguesia, dissidentes, obviamente, do projeto. É preciso construir a unidade em defesa dos direitos da classe, sem nenhuma... Só que a gente não pode, quando fizer essa unidade, e aí eu já vou concluir, a gente não pode achar que eles viraram nossos amigos de classe, é óbvio. A gente tem que saber que a unidade é tática numa luta pontual. E vai construir a unidade na classe, com um trabalho de base, com uma construção social. Aí sim, em alguns anos, se ficarmos vivos, derrotarmos o nosso inimigo definitivamente, agora só faremos isso
numa atuação, primeiro, permanecendo vivos, porque mortos não lutamos. E segundo, ao permanecer vivos, começar a descobrir quais são as brechas e realmente atingir os nossos inimigos. Então é por isso que nós vamos ficar mais 30 anos na luta. Parabéns a cada um e cada uma que está aqui. E nós continuamos até derrotar os nossos inimigos e ficando vivos. Um abraço para todos. Obrigado, camarada. Companheiro Saulo. Boa tarde para todo mundo. Queria primeiro agradecer o convite que foi feito pela direção do Sinasef. Me sinto bastante honrado e, mais uma vez, poder participar de um debate importante aqui, sobretudo numa conjuntura bastante difícil. E, sem dúvida alguma, talvez nós estejamos numa situação mais difícil proporcionalmente comparativa a 64. E por isso mesmo há uma complexidade aguda, difícil de lidar e de tratamento sobre os temas que não são temas meramente teóricos, mas são temas brutalmente reais e que nos atacam diretamente, que nos constrangem permanentemente e que de alguma maneira estabelecem os limites e os contornos da nossa sobrevivência e ao mesmo tempo da nossa disposição para lutar e para enfrentar os antagonismos que estão dados e inscritos no tempo presente. Eu queria começar dizendo que eu acho que não dá para debater a conjuntura, não dá para debater a situação que nós estamos vivendo hoje, diante de uma derrota eleitoral dolorosa, duríssima, cujos desdobramentos são absolutamente incompreensíveis ainda, sem retomar a discussão sobre o golpe que foi dado em 2016 e que, lamentavelmente, uma parte da esquerda brasileira não reconheceu que era golpe e, em grande medida, estabeleceu, na minha avaliação, uma relação de cumplicidade indireta com o que foi dado no Brasil. O golpe de Estado, que muitos intelectuais brasileiros florearam, tentando adjetivar judiciário midiático e etc, etc, etc., foi um golpe dado pelas oligarquias brasileiras, combinadas com os representantes dentro do Estado brasileiro, com a participação decisiva do judiciário, e que tem uma relação direta com a crise internacional do ciclo do capitalismo global, que fez, por exemplo, que em 2010, sob o governo Dilma, o Brasil crescesse 7,4%, o que fez até aquele período a economia brasileira conseguisse manter patamares elevadíssimos de exploração em setores muito dispersos e diversos da estrutura econômica brasileira, combinado com a continuidade de políticas de reformismo de baixíssima intensidade social, mas que em grande medida alterou o patamar da desigualdade brutal e violenta que nós temos hoje no Brasil. Não acho que é menor as reformas que foram estabelecidas pelos governos do PT. Quem defende isso, defende uma posição por mim completamente desonesta no que diz respeito à estrutura de desigualdade que nós temos no Brasil. O Brasil é o país mais desigual do mundo, é o país em que a combinação entre exploração econômica, dominação política e as variadas formas de humilhação social produzem uma opressão social de largo alcance sobre o conjunto do povo pobre e oprimido. Isso não é um dado menor, um dado secundário na hora da avaliação e da análise sobre o que significa política de reformismo, mesmo que de baixíssima intensidade social. Por essa razão, é que nós temos que fazer a crítica do lulismo nos seus devidos termos. E nós temos que fazer uma crítica do lulismo consequente, o que, na minha avaliação, significa fazer uma crítica do lulismo à esquerda do espectro da política e não uma crítica do lulismo à direita do espectro da política, mesmo com uma teoria pseudo-revolucionária ou com uma caricatura marxista de crítica que, em grande medida, organizou uma parte da crítica ao lulismo, que organiza uma parte da crítica ao espólio da herança do lulismo ainda hoje. Eu estou apontando isso porque me parece que a situação de 2002, em que o PT chega ao poder, não era uma situação muito simples de resolução diante dos patamares de desigualdade, do ciclo e do ritmo da economia internacional, e que, portanto, a despeito dos inúmeros erros e equívocos
que a direção política do PT adotou, de transformismo direto, de direção política em que possibilitou uma espécie de hegemonias avessas, né, como o Chico de Oliveira falou ali recentemente, em que os governos do PT governaram diretamente para a reprodução da lucratividade e dos interesses dos magnatas e das oligarquias brasileiras associadas às oligarquias internacionais. Agora, é evidentemente que essa correlação que foi estabelecida pelos governos do PT possuía uma certa arrogância do lulismo, combinada com uma certa posição anti-intelectualista, me parece. Uma posição anti-intelectual de rejeitar todo o acúmulo que a esquerda socialista fez ao longo das últimas décadas do real significado das frentes populares. Em boa parte dos estados-nação que fizeram experiência de frente popular, a ressaca quase sempre foi regimes autoritários e quase sempre foi regime de exceção. E isso é um dado absolutamente significativo, porque as elites dominantes, sobretudo, considerando aquilo que a Elenira falou, que eu tenho total acordo, da particularidade da formação social brasileira, que combina um capitalismo extremamente agudo a partir da constituição da colonização e do escravismo como os dois pilares básicos, não só da ocupação do território, mas da constituição do significado do que significou, na verdade, me desculpem, a proletarização do Brasil. Que tipo de proletário, que tipo de relação de trabalho e capital que nós estabelecemos no Brasil, que não é semelhante a boa parte dos países do mundo. E por essa razão, por haver uma particularidade na formação social brasileira, é que nós temos formas particulares, inclusive, pelas quais a exploração, a opressão e a humilhação elas se combinam para produzir uma opressão brutal no Brasil. Portanto, me parece que esse tempo difícil, ou os tempos difíceis que assolam a nossa geração e que recai sobre os nossos ombros uma responsabilidade muito significativa e muito importante, que vai desenhar o que vai ser os próximos 40, 50 anos no país, ela acho que precisa ser pensada um pouco no que significa a renúncia do projeto emancipatório e na renúncia de um projeto político que de fato enfrentasse os privilégios do Brasil. Nessa campanha eleitoral, nós tivemos um esvaziamento do debate estratégico, né, como todo mundo aqui é testemunha. Tivemos um esvaziamento, inclusive, do debate formal, que foi promovido e intencionalmente estabelecido pelo fascismo, pelo núcleo duro da inteligência fascista, por trás da campanha do Bolsonaro. E, em grande medida, nós não conseguimos ecoar ou ressoar o debate que localizasse o enfrentamento dos privilégios e que enfrentasse o problema do desigualitarismo substantivo extremo que nós temos no Brasil. E por essa razão é que nós não conseguimos fazer o debate central do que significava o governo Bolsonaro, que do ponto de vista da economia é a continuidade radicalizada do que significa o golpe de Estado e do que significa a pilotagem do governo Temer. Não é à toa que todos os jornais, Folha de São Paulo, Estadão, Globo, todos os grandes jornais do país têm noticiado nos últimos 4, 5 dias uma certa posição romântica, não, entre o Temer e o Bolsonaro, troca de afagos, inclusive, entre esses dois representantes do que de pior nós temos no Brasil, porque, evidentemente, do ponto de vista da economia, o governo Bolsonaro ele significa nada mais e nada menos do que uma espécie de neoliberalização radical do espólio da riqueza e da renda social disponível. Porque quando você tem uma crise internacional aguda, que ataca países muito vulneráveis economicamente, como o caso do Brasil, é óbvio que a renda, o capital, as rendas do trabalho, do salário, as rendas do capital, do lucro e as rendas da propriedade, que são as rendas, né? A renda da terra e outras formas de rendimento, elas são diametralmente opostas, elas não têm uma similaridade. A taxa de lucro, à medida que ela avança, ela recua imediatamente a massa salarial média do povo, a massa salarial média dos trabalhadores. E por essa razão é que quando você tem uma situação de crise internacional, em que a taxa média de lucro de alguns setores, ela
ela alcança um patamar de declínio avassalador, a posição e a pressão dos capitalistas dentro dos Estados-nação é sempre de pressionar os governos para tentar deslocar a fatura da crise para os trabalhadores. E é por essa razão que os direitos sociais eles estão sempre numa situação de ativismo, né? Mas de ativismo às avessas, no sentido de que os direitos sociais, sobretudo a parte da renda nacional que é deslocada para os direitos do trabalho, elas são absolutamente atacadas de maneira imediata. No caso do Brasil, nós temos o ataque direto com as contrarreformas, especificamente a reforma da Previdência, cujo objetivo é capitalizar as rendas do trabalho, né? É a capitalização direta das rendas do trabalho, transformar a Previdência num sistema mercantil sem nenhum tipo de controle social e desregulamentado e desvinculado dos princípios da Constituição, inclusive de setores dentro do Estado, como o Ministério do Trabalho, por exemplo, que produzir a Previdência Social, outro exemplo, que pudessem controlar diretamente as relações de contrato de trabalho e controlar e tentar estabelecer algum tipo de controle sobre as regras de aposentadoria e sobre os direitos de aposentadoria. Então, a lógica do governo Bolsonaro é aprofundar infinitesimamente aquilo que o governo Temer já está estabelecendo, porque isso está combinado diretamente com a emenda da Constituição 95, que congelou os gastos públicos pelos próximos 20 anos. Então, toda uma geração está indexada ao congelamento de gastos públicos, o que indica, muito provavelmente, o agigantamento da pobreza relativa e da pobreza absoluta no Brasil, o que não é um dado menor, é um dado gigante, porque compromete as futuras gerações de acesso aos bens materiais e aos bens simbólicos, que só o espaço público, mesmo o espaço público burguês, é possível de garantir. E o que é mais absurdo é que enquanto o governo Temer e o governo Bolsonaro estão indicando que o principal problema da estrutura brasileira é o excesso de gastos, hoje, na Folha de São Paulo, vocês devem ter lido, um conjunto de projetos tramitando no Congresso que estabelece uma renúncia fiscal de cerca de 259 bilhões de reais, 259 bilhões de reais em conjunto de áreas econômicas específicas, em conjunto de áreas em que empresas sonegadoras de tributação e empresas comprometidas, inclusive com a sonegação ao fisco, que historicamente tem estabelecido isso, tramita hoje no Congresso Nacional. Isso é gravíssimo, porque significa que o problema não é controle de gastos ou não é a quantidade de receita vinculada e vinculante, mas isso está muito mais diretamente ligado a um projeto de poder cujo objetivo fundamental é desestruturar o mínimo que foi estabelecido na Carta Constitucional de 88, retirando direitos e atacando muito brutalmente o espaço que o Estado atua dentro da sociedade brasileira para ampliar o sistema de capitalização das rendas do trabalho e de capitalização dos direitos sociais. Então essa é uma questão que me parece absolutamente central e decisiva se a gente quiser sair do buraco, literalmente nós estamos nos metendo. Ao mesmo tempo, o governo reduz o debate de dívida pública a um debate terciário, quando o debate da dívida pública é um debate central. Só em 2018, 44,5% do orçamento público foi destinado ou está vinculado ao pagamento de parasitas, rentistas e agiotas do mercado financeiro global. O que significa que metade do orçamento público está sendo transferido para os grandes agiotas e para os grandes bancos e investidores internacionais. O que mostra que o sistema de corrupção brasileiro não tem relação direta com o que foi feito na Petrobras, embora tenha havido muita corrupção na Petrobras. Mas a corrupção da Petrobras é ínfima e minúscula diante da corrupção institucionalizada que está sangrando e que, lamentavelmente, os governos do PT foram cúmplices de não terem combatido diretamente, de terem vetado, inclusive, no caso da Dilma, a auditoria da dívida pública, para enfrentar verdadeiramente os parasitas no Brasil e para enfrentar os verdadeiros corruptos e corruptores, porque é uma combinação dialética desse setor. Então isso é lamentável diante da conjuntura que nos constrange, e por isso eu acho que nossos sindicatos, o meu sindicato no caso é o ANDES, mas os nossos sindicatos de educação têm que estabelecer como pauta permanente
a crítica e a denúncia da dívida pública, porque junto com a emenda constitucional 95, e ainda mais agora com a privatização da Previdência Pública, nós vamos ter uma verdadeira desertificação do patrimônio social brasileiro, deslocado de maneira institucionalizada para os grandes parasitados que estão aqui institucionalizados dentro do Estado brasileiro. Me parece que isso também é muito central no nosso debate. Outra questão que eu acho bastante significativa assim, nessa discussão, que eu acho que a gente tem que fazer, nós temos que ter muito cuidado nessa discussão sobre o que significa o governo Bolsonaro, né? O governo Bolsonaro não é um governo, não dá para ficar replicando o século XX, entendeu? Ficar replicando que o governo Bolsonaro não é fascista porque ele não tem as características do fascismo do nazismo alemão, ou do fascismo italiano, ou do fascismo português. Todos nós somos professores aqui, majoritariamente, técnicos da educação, todos nós tivemos acesso a uma elevado grau de educação formal, e nós sabemos que o fascismo do século XX ele não é facilmente repetível no século XXI. E o fascismo do século XXI tem características muito complexas, muito difíceis, inclusive, de criar uma imagem comum, porque nós estamos vivendo sobre um fenômeno que não é o mesmo fenômeno que aconteceu no século XX. E é por essa razão que nós temos dificuldade, inclusive, de construir uma imagem para combater diretamente o fascismo. Porque esse fascismo contemporâneo, além daquilo que eu já apontei mais cedo, de uma extrema, de levar às últimas consequências, uma espécie de neoliberalização radical da riqueza e da renda social, ele aplica uma exceção constitucional do direito da política. Isso fica tão flagrante quando o Moro é o principal sujeito responsável por ter subtraído da disputa eleitoral o candidato mais popular, por ter subtraído da disputa eleitoral o candidato que muito provavelmente venceria as eleições e muito provavelmente levaria no primeiro turno, ceteris paribus, se tudo estivesse constante. Isso significa que logo que o Moro adota, junto com com os procuradores da República e com o conjunto do Ministério Público diretamente para atacar de maneira muito seletiva, especificamente o PT e o Lula, prendendo o Lula, caçando os direitos do Lula, mesmo sob reclamação internacional dos principais veículos de comunicação internacional, e mesmo sob reclamação da ONU, de vários organismos internacionais, mesmo sob essas circunstâncias, o Moro é brindado com um super Ministério da Justiça, cujo objetivo é estrangular ainda mais a vida democrática, estrangular ainda mais a vida republicana. Por isso que não é menor lutar por democracia no Brasil hoje, e não é menor lutar pela República no Brasil. É central lutar pela República, e é central lutar pela democracia. Somente uma concepção enviesada que trata a luta revolucionária como antitética da luta por reformas. Rosa Luxemburgo já havia indicado isso nos anos 10 do século passado, e vários outros intelectuais marxistas já haviam indicado isso. O problema do reformismo é quando o reformismo tem como horizonte estratégico o Estado burguês. Mas quando o reformismo ele é decisivo e contribui para que as rendas sociais elas sejam democratizadas, que essa correlação entre democratização das rendas sociais tem uma relação direta com o avanço da consciência coletiva do nosso povo e dos nossos instrumentos organizativos para lutar pelo socialismo, isso é absolutamente avançado e progressivo. Então não podemos criar falsas dicotomias, falsas antiteses, que são absolutamente desconectas daquilo que é melhor da tradição, da nossa tradição, tem nos ensinado ao longo do tempo. Ao mesmo tempo, me parece que o fascismo contemporâneo além de uma luta reacionária dos costumes, né, de apontar, de politizar desqualificando a luta das mulheres, de politizar desqualificando a luta dos LGBTs e de negros e negras, o fascismo com isso, o fascismo contemporâneo brasileiro, ele cria uma espécie de inimigo interno, que não é a mesma coisa do inimigo externo judeu, por exemplo, que se estabeleceu na Alemanha, com características muito diferentes. Então, se a gente não conseguir compreender coletivamente um esforço educativo e autopedagógico entre nós, que há características muito específicas e muito próprias do fascismo brasileiro contemporâneo, do fascismo contemporâneo, que tem uma tradução direta no Brasil, nós não vamos conseguir lutar diretamente contra esse regime de dominação. Porque o fascismo do século XXI, ele não é uma sombra, ele não é uma chuva, ele está chegando para ficar. Ele só vai
ser interrompido e aniquilado se nós conseguirmos aniquilá-lo. Se o núcleo orgânico ontológico da nossa classe, se o povo pobre e oprimido, os trabalhadores conseguirem coletivamente impor uma derrota irreversível ao fascismo contemporâneo. Caso contrário, nós vamos viver um largo espaço temporal, digamos assim, de manutenção de um fascismo social que vai diretamente subtrair direitos, atacar minorias, que vai atacar a nossa classe, tentando destruir, inclusive, os nossos instrumentos e organismos de luta. As nossas instituições, que mesmo ontologicamente defensivas, são muito importantes e foram muito importantes para nós chegarmos no patamar mínimo de democracia, embora rebaixada e blindada, que nós temos hoje no Brasil. Por essa razão, é que eu acho também que reconhecer derrotas não é o mesmo que ser derrotista. Nós temos que reconhecer que nós tivemos duas derrotas duras no último período no Brasil. E reconhecer derrotas, inclusive, nos serve para aprofundar uma posição coletiva, para enfrentar o que está nos constrangendo no período. Agora, o que me parece ser derrotista é indicar que a classe está no momento de ofensividade quando ela não está na prática. Apontar que a classe está numa disposição extraordinária para lutar pelo socialismo quando ela não está disposta a lutar pelo socialismo, por razões absolutamente normais de uma abrangência do fascismo: medo, insegurança, o constrangimento, a aniquilação física e agora com a aniquilação das ideias. E é nesse patamar que o projeto de Escola Sem Partido ele está esquadrinhado. O projeto de Escola Sem Partido ele é diretamente um combate impiedoso às subjetividades coletivas emancipatórias. Eu queria retomar aqui Kant, quando discutindo a problemática do iluminismo, da ilustração, falava em superação da minoridade. Em grande medida, o ataque diretamente a disciplinas humanísticas de humanização, como sociologia, filosofia, geografia, as ciências do espírito, digamos assim, é um ataque direto ao futuro, é um ataque direto às expectativas, à ideia de esperança, que não pode ser subtraída mesmo em condições de opressão mais duras. É por essa razão que eu acho que nós, que somos professores, que somos trabalhadores da educação, temos que manter um erguimento vivo e corajoso, porque contra o fascismo nós não podemos ter medo, mesmo que nós tenhamos medo, porque o medo, desde Hobbes, ele paralisa. E para enfrentar o fascismo contemporâneo, nós temos que cindir no núcleo duro do medo, estabelecendo uma política de coragem, mas uma política de coragem pautada numa solidariedade entre nós, para nos autoproteger, mas ao mesmo tempo para combater os ataques, indicando que o futuro é possível, que nós temos que construir como uma ontologia viva nos nossos corações, na nossa prática coletiva, a esperança que é possível mudar o mundo. Muito obrigado. Obrigado, companheiro.